Vamos abrir nossas Bíblias? 1 Pedro 2, de 1 a 10. Hoje nós mudamos a sequência da temática. Nós íamos falar sobre filhos, mas vai ficar para a semana que vem. Eu sei que você veio animado para ouvir falar sobre filhos, educação de filhos e assim por diante, mas nós vamos falar de filhos semana que vem. Nós mudamos um pouquinho nosso cronograma para falarmos, e meu tema, já quero passar para os irmãos, é característica do povo de Deus. Característica do povo de Deus. Eu quero analisar esse texto de 1 Pedro 2, de 1 a 10. Eu lerei os versículos ímpares e peço que a igreja leia os versículos pares. Então diz assim a palavra do nosso bom Deus: despojando-vos Estava certo, Vitor. Isso aí. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, e hipocrisia, e invejas, e toda sorte de maledicência. Se é que de fato tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifício espiritual agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Até aí. Pai, tua palavra foi lida, nossa petição como igreja, como povo de Deus, é que nós sempre venhamos querer o que o Senhor quer para nós. Livra-nos, ó Pai, dos nossos desejos que vão da forma oposta ao teu desejo, à tua forma, ao teu querer. Queremos querer o que o Senhor quer todos os dias. É o nosso desejo, ó Pai, a nossa petição. Fala conosco nessa hora. Aqueça o nosso coração com essa palavra tão importante para os nossos dias hoje. Que a graça do Senhor venha superabundar em cada coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Pela manhã, nós estamos falando sobre a igreja. E hoje, em especial, hoje pela manhã, nós falamos sobre o culto. O culto é serviço, é dedicação, é empenho, é prestar um serviço a Deus. E eu introduzo falando sobre essa verdade absoluta, porque o culto, ele é direcionado a Deus e não a pessoas, que é uma verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O culto é a Deus,
A nossa vida é a Deus, nós dedicamos a Deus tudo que somos, tudo que fazemos. Nós não merecemos nada, 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 nada. E Deus é a nossa centralidade de todas as coisas. A Ele nós prestamos o culto para agradar a Ele, não a nós. Mas quando agradamos a Deus, nós nos realizamos. É uma verdade. É algo maravilhoso. Deus escolhe os seus, escolhe e salva e coloca para o serviço da obra do Senhor. É uma verdade. Está aqui. Mas também o oposto, o outro lado dessa moeda, é que nós somos salvos, nós somos transformados, somos eleitos, fomos escolhidos. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Uma coisa não elimina a outra. O que nós temos visto muitas das vezes com alguns pregadores e algumas pessoas, coloca a centralidade em Deus, na verdade Deus, e vive essa verdade de forma maravilhosa, sim, mas de cabeça baixa, sem alegria, sem o ânimo desse evangelho que transforma vidas. Sem acreditar que nós somos eleitos e salvos por Deus, e somos cuidados por Deus, e somos povo de Deus. O que representa isso, ser povo de Deus para você? O que representa ser povo do Senhor para os nossos corações? Pedro se dirige aos crentes, ele comunica as boas novas, que agora esses são povo de Deus, que agora tem um tremendo privilégio de ser povo do Senhor. Na verdade, essa passagem é um dos versículos mais preciosos de toda a epístola de Pedro. Toda essa carta, esses versículos que nós vemos são um dos mais preciosos. Olha o versículo 9, ele fala: mas vocês são um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo pertencente a Deus, para vocês proclamarem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o qual os chamou da escuridão para a luz. Essas verdades estão dentro desse versículo. E isso faz parte de cada um de nós, como povo do Senhor. Deus nos escolhe, Deus nos salva, Deus muda a nossa condição natural para agora uma nova condição. Mas para quê? Para você não andar de cabeça baixa, para você não ficar entristecido com as circunstâncias adversas que acontecem na vida. O contraste é evidente. O termo mais marcado, a diferença entre o cristão e o não cristão, o escolhido e o não escolhido. E fica muito claro que o texto coloca isso para nós, quem Deus escolheu, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele continua fazendo na vida do seu povo. Agora nós somos mudados, transformados para a glória dEle. E por isso a gente vai meditar no tema características do povo de Deus. Em primeiro lugar, primeira característica, anota aí se estiver anotando, esse é um povo escolhido. Esse é um povo escolhido. E o versículo 9 fala bem isso: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade de Deus. Meu amado, o que é ser um povo escolhido? Pedro escreve para pessoas que estavam vivas antes da destruição do templo de Jerusalém. Pedro se dirige a muitos cristãos judeus e cristãos descendentes gentílicos. Além disso, ele fala aos crentes de toda a espécie, ou de toda a época, de todo lugar, que podem ler essa epístola. Então, o sacerdócio real, uma nação santa, não é só aquele povo que estava lá naquele dia, naquela hora, naquele espaço, naquele momento, mas todos aqueles que têm esse encontro com esse Deus verdadeiro que o Senhor Deus é. E que agora é mudado na condição natural que nós estamos, como não escolhidos para um povo
escolhido. O que representa ser um povo escolhido? O que representa ser escolhido? Eu sempre fui muito bom jogador de futebol. Vocês não acreditam, né? Brincadeira, é o oposto disso. Eu sempre fui um jogador mediano abaixo. Vocês imaginaram, né? O pessoal do futebol aqui já riu, já sabendo que não era verdade. E quando ia escolher o time, eu ficava lá assim, né? Ou era o último, e tinha um que era um pouco mais ruim que eu. Então, quando esse ia, eu não era o último. Quando eu via que o carinha estava lá, eu falava assim, hoje eu não vou ser o último. Né? Não vou ser o último. Mas eles disputavam para ver quem que ia ficar comigo. Não, fica você. Não, fica você. Fica você. Né? Um time empurrando para o outro time. Bem isso mesmo. E algumas vezes isso até entristece o coração de muitas pessoas. Né? Graças a Deus, hoje já estou resolvido com essa questão. Mas, quando os primeiros são escolhidos, esses já enchem o peito, né? Já fica lá. Fui um dos primeiros a ser escolhido, né? Fui um dos primeiros, eu jogo bem mesmo, e assim por diante. Meus amados, se já ser escolhido no futebol já é legal. Né? Se já ser escolhido por alguma coisa, logo de cara, de primeiro, eu lembrei de você, porque você vai fazer parte do meu time, você vai fazer parte da minha equipe de trabalho, eu lembrei de você porque você cozinha bem, eu lembrei de você porque você é um bom diácono, eu lembrei de você porque você é uma pessoa dedicada no serviço, e já é bom. Agora, o que representa para você ser escolhido por Deus? O Todo-Poderoso lá do céu, o Criador do céu e da terra e tudo que existe sobre a terra, olhar para você como pessoa, como indivíduo, e falar assim, eu vou te escolher, você é do meu time, você é meu escolhido, meus amados. O Senhor fala isso para nós, para o nosso coração, nós somos escolhidos, Deus nos tirou da condição das trevas para colocar na sua maravilhosa luz, Ele te escolheu. Isso faz parte de nós. Por que Ele nos escolheu? Não porque somos fortes, não porque somos habilidosos, não, porque nós somos dependentes dEle. Porque precisamos constantemente da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo. Precisamos sim do nosso Deus, porque Ele os vê como povo escolhido, Deus nos vê como povo escolhido dEle, Ele nos escolheu. Ele toma emprestado aqui o que o profeta Isaías, Pedro toma emprestado o que o profeta Isaías já tinha registrado lá em Isaías 43, 20 e 21. Ele fala assim, os animais do tempo me glorificarão, os cachais e os filhos de avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Glórias ao nome do nosso Deus. Ele trabalhou todo o contexto para que o povo do Senhor tivesse condição de beber, de comer, de caminhar, não para ter apenas, mas para ser um povo escolhido pelo próprio Deus. E agora esse povo escolhido pelo próprio Deus tem a função de celebrar a Deus. Esse povo que é povo de Deus celebra o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor. Pedro, portanto, vê os crentes como um corpo de Cristo. E isso é a igreja, o povo do Senhor escolhido, reunido nesse lugar para adorar o nome do Senhor e sair daqui para adorar o nome do Senhor, anunciando as verdades daquele que nos tirou das trevas. Em outra tradução, a raça é usado povo. Os membros de uma raça, o lugar de raça é usado como povo, o povo raça. Como alguém que tem um ancestral comum, alguém que tem o mesmo ancestral, a mesma patrística, está dentro da minha genealogia. Essa raça, o povo
vez de usar povo, ele usa raça. Algumas traduções fazem por raça. E aí, a ideia é de que muda. Ele tem o mesmo ancestral ou ancestral do que a mim. E isso nos dá uma centralidade muito grande. Nós temos o mesmo ancestral. Quem? Jesus Cristo. Ele nos une. Talvez aqui nós temos poucos parentes, né? Quem tem algum parente aqui? Pegue a mão. Aí. Ok, parente. Ó, tem bastante gente que tem parente aqui, mas acabou. Muitos não têm nenhum outro parente. Mas nós temos Jesus Cristo que nos une. Nós somos agora uma raça, um povo de Deus, que tem o mesmo sangue que verteu naquela cruz para nos mudar e nos transformar, nos fazer um povo do Senhor. Os cristãos, por meio de Jesus Cristo, foram chamados por Deus. O Pai formou uma família, os cristãos, cheios de homens e mulheres, para servir o nome do Senhor Jesus Cristo. Além disso, esse fato veio para mostrar a eleição do Senhor. Você não escolheu a família que você deveria nascer, né? Você nasceu nessa família e tudo bem, nasceu, está lá, veio ao mundo porque Deus assim o quis. Mas mais do que isso, na família de Deus, na eleição do Senhor, Deus te escolheu. Olhou para você e mudou o teu coração. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 6, fala assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Por isso, esta está nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Essa pedra é Jesus Cristo. Eles são os eleitos, chamados como povo de Deus, povo escolhido do Senhor, para receber essa graça de ser um povo diferente, transformado. Característica do povo de Deus, em segundo lugar, esses têm um sacerdócio real. Sacerdócio real. E o versículo 9, ele fala justamente isso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Pedro continua mostrando, descrevendo um crente, uma forma. E aqui ele coloca no sacerdócio real. Ele vai dizer no capítulo 2, versículo 1, fala assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo. Sacerdócio santo. Agora ele usa esse sacerdócio santo, mas agora no versículo 9, do mesmo capítulo 2, ele vai falar sacerdócio real. Ele primeiro usa sacerdócio santo, que é separado, mas agora ele vai, nessa ordem crescente, ele vai falar desse sacerdócio real. A ordem é para serem santos. Sim, temos essa verdade do Senhor também, para sermos separados para Ele. A palavra real é adjetivo descritivo real. Mostra a excelência de um reino e de um rei. Mostra a excelência de um rei e de um reino. Jesus Cristo é tanto o sacerdote como o rei. Jesus Cristo é tanto o sacerdote como o rei. Ele veio para reinar. E o profeta Zacarias já tinha falado isso lá em Zacarias 6, versículo 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, sentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará. Olha a verdade. Jesus Cristo sentará no seu trono. Quem senta no trono é o rei. E agora ele também é o sacerdote que fez o sacrifício perfeito. E vamos colocar mais uma terceira característica aqui de Jesus Cristo. Ele também é o sacrifício. É quem morreu para nos salvar. A perfeita união entre ambos os ofícios Jesus tinha.
Zacarias profetizou que Jesus seria o sacerdote e rei. Mas também Pedro agora está mostrando que os crentes não apenas são povo escolhido, mas esses são sacerdotes real. Pedro mostra que os crentes são sacerdotes em um sacerdócio real para o rei. Com isso ele mostra que existe um reino, por isso ele mostra que existe um ofício, por isso ele mostra que existe um trabalho para cada um de nós. Não apenas sermos um povo escolhido, somos um povo escolhido, Deus nos escolheu, ok, beleza, para quê? Para exercer o sacerdócio, para exercer a finalidade, para exercer uma função. O sacerdote não apenas recebia uma função, ou um chamado, ser separado a, mas ele tinha uma função. Ele tinha que exercitar e realizar o sacrifício. Terceira característica que eu quero aqui citar, nós somos uma nação santa. Uma nação santa. Pedro retrata o que está lá em Êxodo 19, versículo 6. Vós me sereis reino e sacerdotes, e nação santa. Vós sereis meu reino de sacerdotes e nação santa. Pedro usa o termo aqui nacional, da forma nacional e político, olhando o cotidiano, a vida cotidiana. Seus leitores, porém, compreendem essa questão não política. Não política. O que é isso? Nação qualificada com a palavra santa. Não é apenas uma nação separada, mas é uma nação santa. É um povo que deve viver em santidade. A nação é formada por pessoas que moram em um determinado local. Nasceram, viveram, formou um país, muitas vezes com guerras e lutas para a liberdade desse país. Eles devem obedecer às normas estabelecidas e todos trabalham para o desenvolvimento dessa sociedade. Todos vão trabalhar para o desenvolvimento dessa sociedade. Nação santa quer dizer que nós estamos nessa terra, é verdade ainda, mas nossa nacionalidade não está nessa terra. Nossa nacionalidade está lá no céu. Nós somos separados para o Senhor. Um dia nós não vamos estar mais aqui. Um dia vamos estar com o Senhor Jesus Cristo, nessa nação santa lá no céu que glorifica o nome do Senhor. Mas até então nós já somos chamados para ser essa nação santa do Senhor. Nesse lugar de encontro, de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nação santa, somos cidadão dessa nação em Jesus Cristo. E aqui em vida, e em sua vida. Através de Jesus, cada cidadão se torna santo, separado para servir a Deus. Separados para servir a Deus. Quero iniciar minha conclusão dessa noite, relembrando o que Deus já fez, o que nós já vimos que Deus já fez. Fomos escolhidos, sacerdócio real, uma nação santa. Mas também um povo pertencente a Deus. Um povo pertencente a Deus. Eu não sei você, mas algumas coisas eu tenho ciúme daquilo que eu tenho. Eu olho assim, alguém pede alguma coisa emprestada, eu olho, assim, né? Então, né? Um livro, por exemplo, irmão, sabe como que é, né? Vamos ver quanto é que custa lá. Né? Então, Denise é mais desprendida dessas coisas. Meus amados, nós somos de Deus. Você é do Senhor. Você tem pai, mãe, aqui nessa terra. Mas você tem um Deus que está acima de pai e de mãe. Você tem um Senhor que é o Criador do universo, que está em todo lugar, que cuida de você e de cada um de nós. Deus escolheu um povo para ser seu. Para ser seu. Malaquias 3,17 fala assim: eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Esse povo foi separado para ser particularmente do Senhor. Particularmente do Senhor. Poupá-lo-ei
como um homem poupa a seu filho que o serve. Há uma ação de Deus. Deus, somos dele. Ele cuida de nós. E ele fala que ele vai cuidar de cada um de nós. De cada um de nós. Tito, ele já falou isso também. 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Percebe que ele fala, não é só um povo seu, que já iria mostrar que esse povo tem um dono. Mas ele fala que é um povo exclusivamente seu. Não é um povo qualquer, mas é um povo exclusivamente seu. Zeloso de boas obras. Meus amados, olha que maravilhoso é saber e entender que nós somos o Senhor. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, para engrandecer o Senhor, para ter o Senhor na centralidade da nossa vida, do nosso coração, para termos essa busca do Senhor constantemente em agradar a Deus. É verdade, isso é verdade. Mas nós nunca podemos esquecer que Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, somos dele, Ele cuida de nós, para que a graça do Senhor venha se manifestar em nossas vidas e corações. Somos um povo exclusivamente do Senhor nosso Deus. Esse povo é um bem precioso de Deus, um povo que está estabelecido independentemente do país que essa pessoa nasceu, do lugar que essa pessoa nasceu. Esse povo foi comprado com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, que derramou esse precioso sangue naquela cruz por nós, mas com um propósito. O propósito não apenas de ser, mas agora de fazer, de exercitar, de exercitar. E ele fala a fim de proclamarmos as virtudes. Proclamarmos as virtudes. Outra tradução fala assim, para vocês, para que vocês possam proclamar os louvores. Para que vocês possam proclamar os louvores. Ele troca a virtude por louvores. Isaías 43, 21 fala assim, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Para celebrar o meu louvor. Meus amados, nós somos um povo que é liberto para adorar o nome do Senhor e exaltar o nome do Senhor. Muitas pessoas acham e querem uma certa liberdade fora do Senhor, onde não vai encontrar liberdade. Um passarinho só é liberto se ele voar. Se ele nadar, ele se torna preso. Se ele quiser nadar, ele se torna preso. Ele não deixará de ser... ele não se tornará livre se ele querer nadar, por exemplo. Se ele aprender a nadar, ele não vai ser livre. Aí, pelo contrário, que ele vai ser preso. O peixe é livre se ele nadar. Se ele quiser voar, ele não vai ser livre. Pelo contrário, o voar será a sua ruína, a sua derrota. Você foi feito para adorar a Deus. Deus te escolheu para você adorar a Ele. Não muda isso, não. Não muda isso, não. Deus te salvou, te elegeu e tem cuidado de você para você proclamar esse louvor, proclamar essa adoração, proclamar essa exaltação do nome do Senhor. Nós podemos passar pelas dificuldades dessa vida, pelas dores, pelas amarguras. Tem momentos difíceis que nós ficamos até perguntando, por que, Senhor? Por que, Senhor? E é muito fácil pararmos e falar assim, não, você não deve perguntar por quê, mas para quê? Mas muitas vezes nem o para quê a gente consegue responder. Não é isso? Algumas vezes nós interrogamos tanto, dói tanto, que ter o para quê é difícil responder. Mas devemos nos colocar como o coração aberto para ser esse povo que glorifica o nome do Senhor, independentemente se está fácil ou se está difícil. Se estamos cansados ou não estamos cansados. Se estamos animados ou estamos desanimados. Nós não vamos deixar de ser Deus, de ser o povo de Deus. A tarefa do povo de Deus é especial. É proclamar, é anunciar, é glorificar, independente da circunstância. Apesar da circunstância. Vamos assim fazer, meus amados. Somos povo do Senhor para glorificar o nome do Senhor a cada tempo e a cada momento. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade
exclusiva de Deus. Não esqueça disso. Coloca isso no teu coração, na sua mente. Ao passar por lutas, por dores, lembra disso. Que você tem um propósito. Que você tem um dono. E o teu dono não é carrasco, não é mau. Pelo contrário, é o Pai querido que te ama e que deu o seu Filho para te salvar e tocar no teu coração, na tua alma e cuidar de você como filho amado em nome de Jesus Cristo.